Sabe o que são direitos civis, políticos e sociais? Olha só, todos são direitos garantidos a nós, cidadãos. Os direitos civis nos asseguram o direito à liberdade. É por meio dele que nós somos livres para escolhermos a nossa profissão, a nossa religião, a ideologia política e também para nos expressar sem nenhum tipo de censura. Já os direitos sociais são os direitos garantidos e mantidos pelo Estado, como o direito à educação, à saúde, ao trabalho, moradia, lazer, segurança, assistência, previdência social e o transporte. E os nossos direitos políticos são os direitos de votar e ser votado, protestar e associar-se a partidos. Enfim, é o direito de participar ativamente da vida política do nosso país. Viu só? Agora você sabe. Espaço Cidadão, sou eu, Bermedrado, e te convido a ficar comigo durante todo este período, e hoje temos novidades para todos vocês. Comigo aqui já está Débora Teófilo. Saúde os nossos telespectadores, Débora. Boa noite a todos. Muito bom estarmos juntos mais uma vez e que tenhamos um tempo proveitoso. É isso aí, Débora. Gente, nesse nosso encontro, que sempre temos toda quinta-feira, às 21 horas, você pode ficar muito bem informado sobre cidadania, sobre os atos civis, políticos, sociais, aqui no nosso podcast. Para a gente começar hoje de um jeito um pouco inusitado, hoje é feriado em muitos lugares, quero perguntar, Débora, para a gente poder começar bem, né, de uma forma descontraída, eu gostaria muito que você falasse um pouquinho de onde que vem a Débora. Débora Teófilo vem de onde? Pode contar para os nossos telespectadores aqui de onde você veio, quem é a Débora Teófilo? A Débora, ela é mineira de Minas Gerais, de Governador Valadares. Cidade natal, Governador Valadares? Minha família, meu pai, minha mãe, também da mesma região, né, do norte de Minas. Sim. E nós viemos do interior de Minas para a capital, Belo Horizonte. Eu ainda era criança, por volta dos 6 anos de idade, né? Família grande. Quantos irmãos, Débora? 10 irmãos. 10 irmãos, entre homens e mulheres. Eu sendo a do meio. 5 filhos mais velhos que eu, 5 mais novos que eu. Então, eu, coluna do meio. Coluna do meio. E crescemos todos em Belo Horizonte. Eu vim para São Paulo, para a capital, em 1984. A irmã mais velha casou com um paulista e veio morar em São Paulo. Sim. E aí, eu, sendo a do meio, vim morar com a irmã mais velha e trabalhar em São Paulo. E lá em São Paulo, trabalhando e vivendo lá em São Paulo, conheci o Marcelo. Olha. E me casei em 1991 com o Marcelinho. Namoramos 6 meses e casamos. Nos conhecemos na Igreja Evangélica Menonita de Interlagos, Sim. lá no bairro de São Paulo, nesses encontros de jovens, né? Muito bom. Aham. Encontros de jovens eram muito bons na igreja, né? E no encontro desse eu conheci o Marcelo. Certo. Namoramos e casamos 6 meses depois. Olha, pouquinho tempo, né? É. Normalmente quem é cristão namora pouco tempo, casa rápido, né? É. Mas nesse período onde você estava ali, chegando em São Paulo, como que você se encontrou na vida acadêmica? Falando um pouquinho da Débora na escola, como que foi esse
período aí de transição entre a Débora casada, a Débora estudante? Conta pra gente um pouquinho. Na verdade, eu entrei na escola muito tarde. Para mim, né? Eu Aham, considerava muito tarde, porque eu comecei a estudar em 1974. Fui para a escola no ano de 74. Então, eu já tinha 9 anos de idade. Entrei no primeiro ano do aham. Fundamental 1, né? Sim. Primário. Não fiz pré-escola, Ah, e aí entrei no primeiro ano aos 9 anos de idade. Eu e a minha irmã, próxima de mim, a Lídia. Eu tinha 9 anos e a Lídia tinha 10. Então, nós entramos no primeiro ano e eu gostava muito de estudar, apesar de ir para a escola aos 9, mas minha mãe já tinha alfabetizado a gente em casa. Então, quando eu fui para a escola, eu já sabia ler. já sabia. Ler e escrever, não, só leitura. Só leitura. Certo. E a minha mãe, ela era uma mulher que tinha estudado só até o terceiro ano primário, mas a minha mãe lia muito, inclusive a Bíblia, né? Era o livro de cabeceira dela. Então, ela tinha muito interesse em que a gente soubesse ler também. E aí ela nos ensinou a ler. Eu comecei a ler lendo a Bíblia, porque era o livro que tinha em casa. E aí nós tomamos gosto, porque ela ensinava a gente a usar o dicionário, né? Da língua portuguesa. Então, nós líamos a Bíblia, não entendíamos o que estava escrito, Corria para o dicionário. recorríamos ao dicionário. É que hoje, para os mais jovens, né, não sabe nem o que é dicionário. Vai, Não, corre para o Google. corre. Pesquisa para o Google, pesquisa no Google para poder encontrar as respostas, né? A gente até hoje encontra um pouco de dificuldade com os alunos, que eles não conseguem folhear o dicionário, né? Mas o meu tempo também foi assim. A mãe nos ensinava a correr no dicionário e descobrir as palavras. E era muito bom isso, porque ampliava demais o vocabulário da gente, né? Sim. E a leitura bíblica é uma leitura densa, é uma Profunda, né? profunda, ainda na linguagem, né, que nós líamos, que era a linguagem arcaica, né? Aham. Português arcaico mesmo. Então, ainda se escrevia no lugar do F o PH. Olha, Então, era uma leitura bem arcaica. Minha mãe tinha Bíblia, que já na época já tinha mais de 30 anos, a Bíblia dela. sim. Então, nós líamos juntos e toda noite era leitura e diálogo, comentário e discussão e perguntas, né, sobre textos bíblicos e sobre histórias bíblicas. Então, eu tive início a minha vida acadêmica assim, em casa. Eu lembro que nós tínhamos uma estante enorme na sala Sim. e havia muitos livros naquela estante. E meu pai e minha mãe nunca tinham estudado nada além do ensino primário, Olha. mas eles eram muito dados à leitura. Então, meu pai tinha enciclopédias completas, muita revista, ele trazia, né, no trabalho dele, ele trazia muitas revistas de jornalismo, Aham. muito jornal, a gente lia muito jornal. Então, eu tive início à leitura dessa forma. E aprendi a amar a leitura. Eu gostava muito de ler. E depois, no colégio, nós estudamos até o Fundamental 2. Terminamos o Fundamental 2, que na época era o 8º ano, né? Aham. E aí meu pai não nos possibilitou acesso aos estudos. Sim. Então, por diversos motivos, né, que ele tinha na época, então não havia muita razão para um esforço maior em a gente continuar os estudos, até mesmo porque no local onde nós morávamos não tinha o colégio. Então, o que seria hoje o ensino médio. Sim. Ficava num outro bairro distante, e aí nós dependeríamos de transporte. E aí vem toda uma dificuldade econômica, financeira, né, da época, e a gente não pôde retomar os estudos. Paramos, então, no 8º ano. Parou no 8º ano. Porém, a leitura sempre fez parte, então continuamos estudando, como é chamado, né, autodidata. Aham. Nós continuamos lendo, estudando, e eu continuei estudando muito, gostava muito de leitura, e aí eu só retomei os estudos depois em São Paulo, quando eu me casei. Certo.
só depois de casada. Então, antes disso, a gente trabalhava, ajudava em casa, e a companhia era sempre da família. Uma época, década de 80, Ah, era uma época em que a gente não tinha toda essa liberdade que às vezes os jovens têm hoje, né? A gente levava uma vida mais caseira, mais em casa mesmo, era do trabalho para casa, de casa para igreja, de igreja para casa. E aí, só depois que eu me casei, é que, na companhia do Marcelo, eu fui retomando os estudos. Então, terminei o ensino médio, concluí a educação básica, e aí nós fomos para a universidade juntos, eu e o Marcelo. sim. Nós fomos para a Universidade, a PUC, né? Pontifícia Universidade Católica. Sim. Nós ganhamos uma bolsa em Curitiba, e aí fomos estudar em Curitiba. Eu fui fazer sociologia e o Marcelo foi fazer física. Ele começou com engenharia, depois resolveu migrar para o curso de física. E, para mim, assim, eu já vinha de uma realidade também com o Marcelo, que nós fizemos muitos cursos de teologia, cursos livres. Cursos livres. Então, curso na igreja congregacional, tinha um seminário, né, chamado seminário, né, o curso de teologia. Sim. Então, na igreja congregacional tinha um curso da Igreja Batista. Ah, Aí nós fizemos um curso de teologia pelo Seminário Batista, depois fizemos pelo Seminário Presbiteriano, depois fizemos a ETED da Assembleia de Deus. ele passou por quase todos os seminários. Eu só passei pelo Batista e o Presbiteriano, né? Depois nós fizemos ainda da Betânia, Instituto Instituto Betânia, Betânia. que é um curso teológico, um curso livre também de teologia interdenominacional. Sim. Aí, depois desse, nós tivemos oportunidade, então, de cursar teologia na PUC, no Paraná. No Paraná. Aí estudamos teologia católica. Então, a primeira formação nossa foi em teologia, nesses cursos livres, e mais tarde num curso reconhecido pelo MEC, né, que é o da PUC. E aí foi no momento que nós estudávamos na PUC que nós fazíamos teologia, eu sociologia e o Marcelo teologia E física. Então, nós dois estudávamos de manhã e de tarde, de noite, o dia todo estudando. Mas foi um período muito significativo para nós, muito importante, né? Não só pelo lugar que estudamos, mas pelo momento histórico que a Universidade Católica de Curitiba estava passando, né? E nós fizemos parte daquele momento muito importante. Era o retorno do curso de Sociologia da faculdade, que era um curso que tinha sido suspenso, né? No período da década de 80. E ali, naquele tempo que nós estávamos lá, o curso retornou, não como ciências sociais, mas como sociologia mesmo, né? E aí eu fiz parte dessa primeira turma. Então foi um tempo muito bom, muito bom. Aí a nossa formação acadêmica ali, eu terminei o curso de teologia, e aí ainda fazendo sociologia, eu ganhei uma bolsa para o mestrado. Assim, uma oportunidade, né? Sim. Para o mestrado. Foi um tempo, assim, muito importante também para mim. Eu não esperava, né, uma oportunidade como aquela, e por causa do trabalho de pesquisa que eu fazia, então eu vi, assim, o interesse dos meus professores pela minha pesquisa. Sim. E eles me deram todo o apoio que eu precisei na época, e eu consegui, então, entrar no curso e acreditar, né? Porque o desafio da gente é acreditar, né? Acreditar naquela oportunidade, acreditar que aquilo poderia ser uma grande possibilidade para a minha vida. Geralmente a gente não acredita, a gente tem medo, né? Verdade. Será que vai dar certo? Será que eu consigo? Será que eu dou conta, né? Porque tinha a questão também do idioma. Mas, graças a Deus, eu creio que foi aquele tempo, Deus preparou para nós
e nós permanecemos lá mais um pouco, e aí eu concluí o mestrado. Um diálogo entre teologia e sociologia, porque o meu viés de pesquisa era sobre religião, Aham. né? A linha de pesquisa era sociedade e teologia. Certo. Então, eu trabalhei com os adolescentes em conflito com a lei. Eu já havia trabalhado antes, né? Desde que eu cheguei em São Paulo, frequentando a Igreja Batista em São Paulo, eu participei de um trabalho voluntário na FEBEM. Na época era FEBEM. Sim. 85, 86, 87. Então, eu ia com um grupo de jovens, de adultos, toda semana para a FEBEM, para fazermos culto Tá. no domingo à tarde, às vezes no sábado à tarde, né, com os adolescentes. E aí, para mim, foi um período muito significativo, porque eu participei com esse grupo de uma pesquisa, mais um diálogo, né, com os Aham. adolescentes, porque nós identificamos um número muito grande de adolescentes vindo de famílias evangélicas. Olha. No trabalho, né, toda Aham. semana a gente percebia, cantavam, Investigava ali, cantava o hino, eles iam junto. sim, eles acompanhavam assim perfeitamente os Aham. cantos. Sim. E depois também a gente iniciava um versículo bíblico, Também acompanhava. eles acompanhavam o versículo de cor. Então nós fomos percebendo que se tratava de adolescentes que vinham de um lar evangélico, no Sim. mínimo, né? Aham. E aí, com essa possibilidade, um outro grupo, na época conosco, formalizou essa pesquisa no papel, né? E nós participamos. E aí o resultado foi de que havia um número de 70% desses adolescentes na FEBEM vinham de famílias evangélicas. E isso, na época, mexeu muito comigo. Aham. E eu guardei isso. E aí depois, lá na frente, já em 2003, a gente em Curitiba, né? Eu com o Marcelo já em Curitiba, Aham. participamos também de um trabalho que era feito numa instituição também lá em Curitiba, né? Com adolescentes em conflito com a lei. Sim. E eu e o Marcelo íamos toda semana também. E aí eu decidi, então, que aquele seria o meu campo de pesquisa, tanto para a sociologia como para a teologia. Certo. E aí eu consegui, então, fazer uma pesquisa acadêmica, né, científica, dentro daquele ambiente. E foi muito importante para mim, porque ali continuou no mesmo número, né? Os números continuaram ali, uma média de 75% a 80% eram filhos de evangélicos. E aí eu fiz um trabalho voltado para perceber Sim. qual é a relação. O que havia ali, né, que causava esse distúrbio, né? Sim, um fenômeno, né, Um fenômeno. social Aham. muito significativo. Porque dificilmente nós, como cristãos, não importa se evangélicos ou católicos, mas nós, como cristãos, é difícil a gente pensar, imaginar numa realidade dessa, né? Uma realidade, às vezes, distante de tudo que a gente possa imaginar. Como podemos imaginar que os filhos de famílias evangélicas estão tão envolvidos com o crime? O que foi que deu errado, né? Onde é que nesse percurso alguma coisa se perdeu? Hoje nós temos aí uma situação em que os jovens, os adolescentes, as crianças se afastam de muitas formas de relacionamento em função da tecnologia. Mas pensar isso na década de 80, na década de 90, né, no começo do ano 2000, né? Então, é muito complicado, é um desafio muito grande. E aí eu, de repente, pensei não encontrar resposta, né? Mas pelo menos um Tentar caminho, ajudar, né? um caminho para a gente pensar essa situação.
para a gente refletir sobre ela. Primeiro, tomar consciência de que ela existe, né? E depois provocar uma reflexão Na sociedade, na através sociedade. da sua pesquisa. Hum. Débora, já te interrompendo um pouquinho, o pessoal está aqui gritando que quer boa noite seu. A Laura Santiago está aqui. Manda um oi, por favor. Marinha, um beijo, minha linda. Beijo para você, viu? Pati Azevedo também está dando uma boa noite para gente. Então, boa noite, Pati. Obrigada. E se você tiver curiosidade sobre a Débora, quem é a Débora, e às vezes tem muita gente que quer saber, né, quem de fato é esta mulher do espaço cidadão, né? Então, A gente conhece em parte. Então agora é o dia para vocês mandarem suas perguntas e eu vou fazer aqui para a Débora. Chegou uma perguntinha, Débora, perguntando o seguinte: Débora, se você pudesse viajar para qualquer lugar no mundo, para onde iria e por quê? Hoje é Débora Responde. Pode mandar a pergunta que a gente... Esse foi o Davi que mandou para você. Isso. Se você pudesse viajar para qualquer lugar do mundo, para onde iria e por quê? eu iria a Jerusalém para sentir de perto esse lugar que eu leio desde a minha infância a respeito. A história do povo judeu, a história do povo da Bíblia e esse lugar tão rico. Cultura, a fé. E que hoje é um lugar tão disputado, né? Pois é. Eu gostaria muito de conhecer Jerusalém. Eu também. Tenho muita vontade de conhecer Jerusalém. Quem não tem, né? De fato, quando a gente vê alguns comentários, que a gente tem vários YouTubers, né? Que hoje trazem um pouco da realidade de Israel, a gente fica com aquele gostinho. Olha, podíamos estar ali presenciando tudo isso, né? E que, de fato, esse sonho chega para você. É o desejo do Davi. Obrigada. Então, porque para nós que, assim, no meu caso, né? Eu fui criada num lar cristão. Meus pais eram cristãos católicos e depois se converteram ao protestantismo, né? Então, pensa, uma leitura bíblica desde a infância. Então, é algo assim que realmente a gente alimenta no coração, né? Imagina o que seria essa cidade, cidade de Davi. Então, é muito significativo para nós cristãos. Sim. Essa história judaica, né? É cristão. Débora, vamos agora falar um pouquinho também sobre... Nós falamos muito de cidadania, né, no nosso podcast, mas há um tema muito recorrente, né, para a nossa audiência, a respeito da fé, né? A gente sabe que a fé sem obras, ela é morta, né? As duas andam aliadas ali, né? E como que nós podemos falar de cidadania, de fé, de religião, nesse tempo pós-moderno? Como a gente... Hipermoderno agora, né? Segundo alguns estudiosos, estamos no hipermodernismo. Como a gente poderia falar de cidadania, de fé, religião? E a Débora? Onde a Débora fica dentro dessa seleção de ideias? Porque muita coisa parte da ideia, mas muita coisa vem também daquilo que a gente acredita, né? Sim, da formação, né? Da formação. Então, como uma leitora da Bíblia, eu tenho, assim, o meu entendimento, a minha visão de mundo pautada no que a Bíblia diz. Sim. Esse tempo, como você disse, que nós estamos vivendo, que é o hipermoderno, é um tempo em que, inclusive, a fé não se pauta mais em texto, em livro, infelizmente. A gente tem que admitir que o cristianismo de hoje é um cristianismo sem Bíblia, é muito desafiador. Muito desafiador. Né? Porque há poucas religiões no mundo que se pautam por textos sagrados. São poucas religiões. No geral, as religiões elas são de tradições orais. Mas quando nós pegamos o cristianismo é uma religião do livro, Sim. do texto sagrado. E textos que remontam a milhares de anos. Né? Então,
Mas a gente vive um tempo hoje em que as pessoas se definem como cristãos, mas não creem no que a Bíblia diz. E até Então, desconhecem o que tem ali, né? desconhecem. Há pessoas que estão na igreja evangélica ou na igreja católica há anos e não conhecem a Bíblia. Essas pessoas têm a sua fé muitas vezes pautada na experiência. E muitas vezes não é nem na experiência pessoal, Aham. é na experiência de outro. Né? Um Então, testemunho de outro. testemunho de outro. E a pessoa não se incomoda com isso. Tá tudo bem. Eu tenho uma fé, eu tenho uma crença pautada na experiência que outra pessoa teve, tá tudo bem. Então, isso é desafiador para pessoas como nós que fomos criados, né? Tem uma formação, uma base, Uhum. um fundamento bíblico. E até mesmo hoje, como uma socióloga, eu desenvolvo os conceitos sociológicos ou escrevo, publico textos, mas sempre pautados numa teoria, Aham. né? Pautado num outro texto, em alguém que veio antes de mim, que viveu, experimentou, criou a teoria, né? É ciência. Então, a gente não ignora isso. O texto é muito importante para mim. Quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu. Então, eu sou uma pessoa do texto, do livro, da leitura, da comparação, da pesquisa. Então, quando a gente para pensar nessa relação entre cidadania e fé, um ato político, né? Porque a cidadania é um ato político. Uhum. E fé, tanto uma questão quanto a outra, elas têm base, têm fundamento. Então, para mim, a cidadania, o exercício da cidadania, está pautado num conceito que vem de lá da Grécia, Perfeito. né? Sim. Então, nós temos lá os pais da filosofia grega que vem nos dando toda uma explicação racional, plausível para a vida comum, para a vida coletiva. E nós passamos também pelos textos bíblicos da mesma forma, porque o cristianismo do Cristo, Uhum. né, o cristianismo do Cristo, no texto bíblico, nos evangelhos, das cartas paulinas, das cartas de Pedro, do apóstolo João, todos eles escreveram textos pautados no conceito da coletividade. Sim. Então, quando nós falamos do cristianismo e do judaísmo, né, são duas religiões que têm o seu fundamento no coletivo. A proposta é para a igreja. E igreja são pessoas. Infelizmente, nós transformamos o conceito, né? Uhum. O conceito de igreja, muitas vezes é tido, quando você fala a palavra igreja, a primeira coisa que vem na mente, um templo, né? Um lugar físico, um espaço, Onde tem alguém falando, né? uma denominação, uma instituição, né? Como nós falamos tanto aqui, Sim. uma instituição como o CNPJ. Não, isso não é igreja. Igrejas são pessoas. Então, quando nós olhamos para o texto bíblico, vai trazer para nós essa consciência do outro. Sim. E que sem o outro não há igreja. Então, nós começamos por aí. E aí, quando nós olhamos para os textos do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo era um cidadão romano, Com todos os pré-requisitos, com né? todos os pré-requisitos que se fazia necessário na época. Mas ele também era um judeu, né, de descendência judaica. Então, nas cartas de Paulo, nós vamos ver sempre Paulo apontando para nós a importância do outro, a importância da convivência, a importância de estarmos juntos. Um dos termos mais usados nas cartas de Paulo é uns aos outros. Uhum. Amai-vos Uns aos outros. uns aos outros. E o termo eclesia vem disso, né? É a associação do povo, é a assembleia de um povo. Sim. Né? Débora, chegamos ao nosso momento de apresentarmos mais uma vez o nosso colaborador, que
Todos os dias temos a Potens, todos os dias. Você vai ter todos os dias com vocês. A gente tem toda quinta-feira a Potens, que na verdade é uma escola, né, de formação para os estudantes que precisam de um reforço escolar. E eu queria que o Ney já colocasse aí para a gente o nosso vídeo institucional para vocês conhecerem um pouquinho da Potens. Somos a mais nova escola de reforço e aprimoramento de Hortolândia e estamos de portas abertas para lhe apresentar a forma que trabalhamos. Utilizando as ferramentas da neurociência, atendemos desde crianças no ensino fundamental até adultos em seus desafios universitários e de concursos públicos. O método que utilizamos se chama aritmética mental. A partir dele são desenvolvidas habilidades como concentração, atenção, memória, raciocínio lógico, foco, criatividade e orientação espacial. Ficou curioso? Não perca tempo, venha fazer uma visita. Depois de nos conhecer, você vai entender que com a Potens você pode. Aprimoramento educacional. Potens, você pode. É isso aí. A Potens é um centro de aprimoramento educacional formado por uma equipe de profissionais da área da educação, que visa estimular e desenvolver a capacidade de aprendizado dos estudantes. Trabalhamos também com reforço escolar por meio de uma metodologia diferenciada. Nosso objetivo é desenvolver a autonomia do estudante através de desafios, aritmética mental e raciocínio lógico. A Potens fica na rua Ulisses Martaroli, 166, Parque Hortolândia, em Hortolândia. E o telefone da Potens é muito fácil, é 019 9 91 99 61 81. Repetindo mais uma vez, como que é, Débora? 019 9 91 99 61 81. Então você pode ligar, o Marcelo vai te atender com muito carinho e Potens. Faz igual a Débora. É assim, né? Você faz? É. Muito obrigado por ser o nosso colaborador. Agradecemos. Se você também quiser fazer parte da nossa equipe, assim como a Potens, você pode manter contato conosco aqui mesmo na descrição do vídeo e a gente inclui você aqui nos próximos podcasts. Potens, reforço escolar à sua altura. Beleza. Vamos continuar, Débora. Me perguntaram aqui também, ó, eu anotei aqui uma perguntinha para você, bem interessante, que perguntaram assim, ó, você valoriza mais uma amizade? Olha a pergunta, tá? Deixa eu pegar quem foi aqui, porque eu anotei quando você estava falando. Sim. Fui anotando aqui pra gente. Fabiana lá de São Paulo, perguntou, você valoriza mais uma boa amizade ou uma boa conversa? Essa é difícil de responder. Uma boa amizade. Uma boa conversa pode rolar mentiras, né? É, mas uma amizade Ah, não tem preço, né? tem preço. Mas você é uma mulher de muitos amigos, Débora? Muitos não. Tenho poucos amigos, mas tenho amigos duradouros. Tenho amigos de mais de 30 anos. Que a gente caminha junto, conversa ainda, mantém contato, uma proximidade. Amizade, para mim, é muito importante. Muito, muito. Eu valorizo muito o relacionamento. Porque a amizade, ela parte do princípio que você não é parente dessa pessoa, né? E você traz para perto de você, para o seu convívio, a presença dessa pessoa, né? Então, Sim. ter muitos amigos, né, é um diferencial para poucos, né? É. Então, a gente tem poucos amigos, mas bons amigos presentes em todos os momentos, né? Sim. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Ah, perguntaram assim, Débora, você ainda está estudando, trabalhando, em que área que você ainda está atuando? Trabalho, estudo? Olha a pergunta. É. Eu Pergunta da Nicole. sou professora, né? É, Então, sou professora de filosofia e sociologia sim. como formação. Mas também trabalho com alfabetização. Eu
Na verdade, a minha questão, como eu E tenho... ela até desenvolveu um método só dela, viu, gente? um Traz seu filho aqui que você vai ver a diferença do ensino da Débora. eu fui escolhida, né, pelo ensino. Eu tinha 14 anos, quando um casal de pastores da igreja que eu frequentava, da Igreja Batista, em Belo Horizonte, Aham. eles identificaram em mim um potencial para o ensino. Então, me treinaram, me prepararam e me colocaram na escola bíblica para ensinar as crianças de 3 a 5 anos. Sim. E ali eu me descobri professora e nunca mais parei, nunca mais fiz outra coisa senão ensinar. E aí, com 15 anos, eu dava aula no Mobral, Ah, né, para os adultos. aham. E ainda, Hoje a gente chama de EJA, ou CEJA, né? na verdade, era mais um processo de alfabetização de Ah, adultos sim. Aham. que Sim. existia antigamente. Antigamente. Era alfabetização e depois, se a pessoa quisesse dar continuidade aos estudos, a pessoa dava, né? Sim. Mas o objetivo era só alfabetização. Certo. Então, eu me encontrei com o ensino. Então, eu continuo atuando como professora e continuo estudando, porque um professor é um eterno estudante, né? Eu gosto de estudar, eu gosto de leitura, então eu estou sempre estudando. É indiferente de estar matriculada formalmente num curso ou não, eu estou sempre estudando. E para mim, assim, esse diálogo entre a sociologia e a teologia, para mim, é muito significativo. Então, já publiquei alguns textos nesse diálogo, nessa conversa. Aham. Ouvi muitas pessoas na época, muitos líderes na época que eu optei pela sociologia, alegando que a sociologia era divergente da teologia, né? Que eram contrárias, ciências contrárias, Aham. que não se dialogavam. E aí isso me desafiou ainda mais a conhecer Aham. a sociologia como ciência, porque não há um diálogo. Tem que haver, se é a ciência da sociedade, Pois é. né? Então tem que haver um diálogo, e eu encontrei um diálogo muito significativo, especialmente na leitura do comportamento coletivo, Sim. né? E a questão religiosa. Então, por que que um princípio moral Sim. religioso não traria efeito sobre um comportamento De uma sociedade. de uma sociedade ou de um grupo, né? Como no caso dos adolescentes? Sim. Por que que o discurso religioso, o ritual, todos os preceitos religiosos não causaram um efeito no coração de um adolescente para desviá-lo de um comportamento tão divergente, né? Aham. Um conflito com a lei, Sim. que leva um adolescente criado num lar cristão, evangélico, a se envolver com o crime. Essa é Né? uma angústia, Pode ser né? chamado de crime em relação ao adolescente, é conflito com a lei, Aham. né? Mas é uma prática divergente. Sim. Então, porque parece, né, dois polos, né, duas coisas tão contrárias. Contrários. E por que que não fez um efeito o discurso religioso? Onde foi que se perdeu, né? Que se desvinculou? No entanto, quando a gente entra dentro de uma instituição dessa, Sim. e a gente estabelece um diálogo, uma conversa com um adolescente desse, ele fala de Deus, ele ora, pede oração. Então, é algo assim muito curioso, e realmente eu encontrei no diálogo entre teologia e sociologia uma forma de buscar Esse diálogo, né? esse diálogo e compreender os Aham. comportamentos, né? Até porque a base da teologia é a filosofia também, né? A filosofia está ali dentro, né? Então, você transitar entre a sociologia e a teologia, acho que é um caminho, sim, Sim, né, a ser trilhado. Sim. Mas dentro desse caminho, Débora, haveria algum que você pudesse citar para para nossa audiência, onde eu consigo ter a ponte, né, entre a sociologia e entre a teologia? A teologia a gente sabe que é feito para o povo de Israel, a igreja constitui também uma sociedade, né, ali dentro, né? E como que eu poderia linkar a sociologia dentro da teologia
se não for pelo povo, pela população, né? É o único caminho que a gente encontraria essa ponte, sim. Sim, porque o propósito da sociologia como ciência é essa resposta para o coletivo, né? Como se dá essa relação entre o indivíduo e o coletivo, e entre do coletivo para o indivíduo, né? Como compreender essas necessidades e como compreender essa forma de se organizar, né? Que os grupos encontraram para se organizar e formar uma sociedade, e formar um povo, e formar uma nação, porque a sociologia ela nos ajuda a compreender que não é apenas um ajuntamento de pessoas, né? Não é uma multidão. Quando nós falamos de sociedade, quando nós falamos de grupo, não é a mesma coisa que uma multidão. Uma multidão está ocupando um determinado espaço, né? Em um determinado momento. Tem uma multidão ali junto naquele espaço. Então, ali é multidão porque as pessoas não têm entre si um comprometimento, uma dependência, né? As pessoas estão apenas no mesmo espaço. Mas quando nós falamos de grupo, quando nós falamos de sociedade, quando nós falamos de nação, tem outras questões envolvidas, né? Que nos fazem sermos um. Então, quando nós falamos, por exemplo, de nação, há uma língua, né? Há um idioma, Há uma cultura há uma ali. cultura que nos dá essa sensação e sentimento de pertença, né? Então, não há outro viés. A teologia ela pode e deve encontrar na sociologia uma contribuição para compreender os grupos, para compreender as relações sociais, para compreender as estruturas sociais. E quando a teologia faz isso, ela tem a chance de nunca perder o contato com as pessoas, né? De não se afastar, porque a sociedade ela é dinâmica, né? Ela se transforma, ela muda, porque a cultura é isso, a cultura é dinâmica. A cultura ela está em constante transformação. Então, às vezes, algumas religiões se perdem nesse diálogo, nessa aproximação, nessa compreensão dessas mudanças, né? Que acontecem em todo grupo, em toda a sociedade. As mudanças são naturais. E, às vezes, se a religião não se abre para esse olhar sociológico de mudança, ela pode se perder, ela pode perder o diálogo, né? Esses dias eu estava até conversando com uma aluna, né, que ela tem, não vou dizer qual a religião dela, mas lá é proibido televisão. Eles não podem assistir televisão. Eu vivi esse tempo também. Eu vivi esse tempo que não podia ter televisão em casa, que era algo demonizado, né? Mas ela falou que assiste Netflix e assiste série pelo celular. Eu não compreendi muito, até falei, bom, você ter uma televisão não vai fazer diferença nenhuma, né? Porque a gente tem que estar aberto para as mudanças, né? Ter um aparelho de televisor dentro de casa, você vai usar como ferramenta de informação, né? Se você quiser usar para coisas ilícitas, também vai poder. Cabe ao telespectador controlar o que de fato é importante e relevante para ele. Mas a pessoa se vale do celular, né? No celular assiste, acompanha entretenimento, né? E é difícil quando a religião não se abre para essas plataformas. É como se vivêssemos dentro de uma bolha intocável que a gente não pode entrar, né? E isso, de fato, a sociologia, ela vem em cima, né? Batendo e indo contra esse tipo de pensamento, né, Débora? É porque muitas religiões elas estão muito mais preocupadas com uma questão doutrinária. De controle dos fiéis, né? Então, quando a religião ela usa apenas esse viés do controle, né, e de uma imposição doutrinária, aí fica difícil, né? Reconhecer que o tempo mudou. Há 30 anos atrás, 40 anos atrás, a questão era a televisão. E muitas religiões cristãs viam realmente na televisão um instrumento de desvirtuar a fé, o comportamento, né?
os valores das pessoas. Então, a programação de televisão era tida como um pecado. E aí, mas o tempo passou e a televisão hoje nem é tanto mais usada, né? E a gente tem aí As redes sociais, né? as redes sociais, o celular, Tomaram esse lugar. a internet que a pessoa alcança, né? O que quiser ver, da forma que quiser ver. Então, individualizou, né? Sim. Se a televisão era coletiva, era para a família sentava junto para assistir. Hoje, Eu me tranco no meu quarto, minha esposa em outro, meu sobrinho em outro, É, e cada um vive o seu mundo. a sua escolha, as suas opções. Então, a religião, quando ela traz dessa forma, né, como doutrina, como uma imposição, ela acaba também abrindo possibilidade para a pessoa buscar outras formas. Sim. E aí não é uma questão da doutrina, é uma questão do conhecimento que a pessoa tem, né? E que está adquirindo, né? Exatamente. A gente está vendo vários estudos mostrando que as crianças estão sendo afetadas pelo excesso de telas. Exatamente. é. Então a gente vê que é um problema sociológico também. Sim. Porque a gente sai de um campo que a igreja até um tempo atrás, né, tratava isso como um pecado, né, uma infração, e a gente vê hoje uma doença chegando pelo excesso da tela, né? Ver como que de vez em quando eu paro para pensar a respeito disso e vejo que não estavam totalmente errados, mas não na questão de religiosidade, mas na questão da saúde mental. Sim. Né? Não é o pecado, né, em si, Aham. o aparelho, Sim. mas é o mal que pode trazer se não se sabe utilizar. Se não tem uma medida, né, se não tem um valor que antecede isso. Porque, na verdade, o que vai me motivar a escolher isso ou aquilo são os valores, Aham. né? O entendimento, o conhecimento. Eu acredito que o conhecimento é que tem que ser para cada um de nós a baliza. Se a gente não tem o conhecimento, não tem o entendimento, então nós estamos sujeitos a muitas coisas, né? Verdade. A muitos erros. E, inclusive, da dependência, né? Porque o problema das telas é a causa de dependência. Sim. Então, alguns especialistas estão afirmando que a dependência da tela é tão nociva quanto a dependência de uma droga, Aham. né? Já está Então- cadastrado no CID-10 já, E como uma doença, né? isso é uma doença. Então, a questão é o conhecimento, o entendimento do benefício e do malefício que vai me fazer, e como eu preciso fazer essa escolha, né? Sim. Infelizmente, a sociologia vai dizer que a religião, muitas vezes, ela se tornou mais um meio de cobrança, né, de imposição, Aham. e utilizando sempre a ferramenta do medo. E não uma questão do entendimento, do conhecimento, de um olhar crítico, né? Aham. Uma reflexão crítica sobre as questões. E, na verdade, Deveria, esse é o objetivo, né? o É caminho refletirmos para, será que estamos fazendo corretamente? Né? Trazendo a moral, o pensamento cristão, ele se vale disso. Sim, Eu preciso saber o que é certo e o que é o errado, sim. né? E cabe a escolha. Sempre vai caber a nossa escolha, né? A nossa liberdade de fazer opção. Aham. E eu gosto muito de bater nessa tecla mesmo. Nós vivemos hoje uma religiosidade sem Bíblia, Aham. uma religiosidade, um cristianismo religioso sem texto, sem fundamento, sem base. E aí cada um faz o que acha, Que deve cada um fazer. faz o que pensa, e cada um quer viver de acordo com a sua experiência. É muito comum a gente ouvir hoje quando a pessoa fala, porque o meu Deus, né? Não é o Então, nosso Deus. não. Né? Nem o próprio Deus agora não é mais aquilo que a Bíblia diz que ele é, né? Ele virou agora uma questão pessoal, individualizada, Cada um tem o seu próprio Deus, né? que é esse momento histórico que nós estamos vivendo, né? Esse para lá de modernismo, onde a própria religião ela alcançou um nível da individualidade. Cada um tem a sua religião, cada um tem a sua maneira de pensar, cada um tem o seu modo de ser. Então, nós vemos de uma formação cristã bíblica
em que há um padrão de comportamento, né? Há um padrão de aprendizado, de entendimento, de revelação. Sim. Porque o que é a Bíblia para nós, senão a revelação de quem é Deus? Sim. Né? A Bíblia revela quem Deus é e revela quem nós somos. Revela a natureza humana, em que todos nós somos da mesma semente, da mesma origem, né? É a semente do pecado, essa é a nossa origem. Então, hoje, quando fica difícil até para a gente conversar sobre pecado, sobre erro, sobre o que é certo e o que é errado nessa sociedade. Porque a coisa está num nível, né? Que só se tira, se desconstrói e não se coloca nada no lugar. Então, quando nós pensamos assim, a desconstrução da Bíblia como texto sagrado, fundamental para uma vida cristã sadia. E o que nós colocamos no lugar? Experiência pessoal. Mas a minha experiência, por melhor que ela seja, ela não vai refletir, né? O que de fato é a palavra de Deus. E ela não está acima. A minha experiência pessoal, sobrenatural, ela pode ser grandiosa e maravilhosa, mas ela não pode conflitar com o que a Bíblia diz. Perfeito. Porque se conflitar, eu abro mão da experiência para ficar com o que a Bíblia diz. Porque passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E não pode se acrescentar um tio, nem o S. Né? Isso é o que Deus diz na palavra dele. As palavras do Senhor não passam. A minha experiência passa. E muitas vezes a minha experiência, por mais profunda e grandiosa que ela tenha sido, ela não me sustenta. Diante da próxima dificuldade e diante do próximo desafio, olha eu lá de novo. Vivenciando mais uma vez. Mais uma vez, vivenciando, buscando, clamando e muitas vezes até duvidando. Deus já fez na minha vida, mas não é suficiente para manter a minha fé. Por isso a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, o que gera fé no nosso coração é a palavra de Deus. O que sustenta a fé viva em nós é a palavra de Deus. Agora, quando eu vejo hoje alguns cristãos, e eu tenho ouvido muito isso, né, desde que nós começamos aqui com o nosso Espaço Cidadão, muitas pessoas alegando que não se incomoda tanto com a vida coletiva, porque considera desnecessário. Como cristão, eu não tenho que me envolver. Mas isso é completamente antibíblico. Né? Isso é completamente contrário aos princípios de Deus. Sim. Eu não posso, como cristã, permanecer insensível a uma realidade social em torno de mim. Não posso, porque como cristã eu estou nesse mundo para me manifestar como cristão. Né? Quando Jesus diz assim, vós sois a luz do mundo. Se eu sou a luz do mundo, o que eu tenho que fazer? Se não brilhar. Esconder. A Bíblia fala, né, que a gente não coloca a lâmpada embaixo do alqueire, ou embaixo da cama, embaixo da mesa. Nós colocamos as luzes em cima para que o brilho, né, alumie. Já pensou se nós cristãos assumíssemos todos uma postura consciente de cidadania e nos movesse, nos manifestássemos, como nós poderíamos ter uma cidade diferente, um tempo diferente, um mundo diferente. Sim. Se todos nós tivéssemos essa consciência do quão importante é uma ação nossa, porque a minha ação cidadã, a minha ação política, ela é pautada nos meus valores. Né? A minha ação é pautada no meu princípio, naquilo que eu acredito. Então, se eu, como cristã, tivesse uma atividade mais próxima da cidadania possível, eu poderia fazer muita diferença onde eu vivo. É assim que nós deveríamos pensar, né? E todos nós juntos. Então, quando nós pensamos, por exemplo, numa denominação em que oferece para a cidade uma escola, oferece uma creche, né? Oferece um abrigo. Então, quanta diferença nós poderíamos fazer se cada uma das nossas instituições religiosas, né, tivesse um comprometimento social real, verdadeiro,
Muita coisa podia ser diferente no Brasil. E eu acredito, Débora, que as grandes denominações, igrejas, a grande maioria é pautada nesse pensamento. E por isso que são grandes, né? Exato. Igrejas que nascem a todo lugar, em todos os lugares, precisam ter essa consciência, que estão Sim. ali para fazer a diferença. Sim, nós podemos pegar aqui em Hortolândia, e aqui no bairro Parque Hortolândia, a Igreja Adventista, Adventista. né, que tem um colégio, tem uma faculdade, né? Qual a diferença dessas Tem pessoas empreendimentos também, né? que passam por uma escola dessa, por exemplo, né? O quanto de pessoas já foram influenciadas em todos esses anos em Sim. que nós temos aqui uma escola adventista. Então, se como instituição nós temos algumas denominações que atuam, né, poderíamos ter mais. Sim, Agora, podemos também pensar como pessoa, como cidadãos, sim. não só como instituição, né, mas como cristão. Nossa atitude, a nossa ação, muitas vezes é individualizada, é individualista mesmo, né? E nós não queremos esse compromisso com o outro. Mas isso fere o princípio da nossa fé cristã, Sim. porque a fé cristã, ela é pautada no coletivo. Jesus, ele vem buscar a igreja. Ele vem buscar um grupo, um corpo, né, de pessoas. Sim. Então, a igreja não é um indivíduo, a igreja é um coletivo. E aí todos os princípios do Novo Testamento que estão pautados à igreja é de uma visão coletiva, Sim. de cuidar um do outro, Dons, suportar uns aos outros. Isso, os dons. E até perguntaram aqui, Débora, a gente já está encerrando, Débora, tem uns 3 minutos, mas perguntaram aqui sobre dons, né? Perguntaram, Débora, você tem alguma, como é? Peraí, deixa eu pegar aqui. Quem perguntou foi, meu Deus, que nome é esse? Stravinsky, alguma coisa assim. Não dá para entender, vai ser alemão aqui. Você tem algum talento ou habilidade especial que gostaria de compartilhar? A minha habilidade é que, assim, eu reconheço e tenho as pessoas em torno de mim que reconhecem a questão do ensino, Sim. né? Para mim é um dom. Hum. É um dom. Você canta, Débora? Não. Só encanto. Mas a sua família gosta de A música. minha família, meus irmãos tocam, cantam, né? Meus irmãos são dados à música. Mas eu não tenho uma voz afinada para cantar, não. Mas a questão do ensino, eu sempre estive envolvida. Mas ela tem uma habilidade, gente. Sabe o que é? É a habilidade com essas mãozinhas dela de criar coisas. A gente tem, pela Débora, né, um projeto muito lindo, que eu vou até depois compartilhar com ela e vou levar lá para minha escola, que são jogos. Os jogos pedagógicos. A Débora tem, sim, um lado de trabalho manual que eu não tenho. A Zilanda, minha esposa, que herdou isso. Mas a parte manual, né, de confeccionar camisa, caneca, os jogos pedagógicos, para quem não sabe, a Débora tem uma rede de jogos pedagógicos que normalmente é compartilhada em escolas, com prefeituras, através de licitações, né, Débora? São jogos assim que você ajuda o seu filho, né, que tem um pouco de dificuldade em matemática, por exemplo, vai jogar um dominó todo interativo, né? Então, trabalho manual, eu acho que é o seu talento, Débora. Nós pegamos aqui na Potens, nós pegamos conteúdos que são mais difíceis, né? Que as crianças e adolescentes têm mais dificuldade de aprender, e a gente transforma isso em jogos. Então, como o Elber falou, né? Nós temos aí dominó, por exemplo. A criança tem dificuldade com adição, multiplicação, então a gente tem os jogos de dominó, adição, multiplicação, para treinar. O jogo da memória, por exemplo, com números romanos. A gente passa pela escola e não aprende o tal dos números romanos, né? Eu até hoje tenho um pouco de dificuldade com relógio. Meu relógio não pode ter números romanos. Eu sei de cor todos eles, mas eu tenho dificuldade pelo meu aprendizado de matemática só foi com 17 anos. Então eu ainda carrego alguns resquícios aí dessa dificuldade, né? Apesar de saber, de trabalhar com eles, mas no meu relógio aqui, se eu tô na pressa,
Eu não sei que horas são. Ali a gente estamos olhando ali no nosso relógio, já passamos do horário, são 10 horas, Débora, e eu já vou precisar te interromper para a gente poder ir concluindo o nosso podcast. E aí tem uma última pergunta. Você falou aqui pra gente de alguns dos seus valores, né? E perguntaram assim, Débora, quais são os seus principais valores e como esses valores influenciam na sua vida, na sua carreira? E aí a gente vai encerrar com essa pergunta, tá bom? Da Marley. Para mim, o valor maior é o amor. Amor pelas pessoas, amor pelo que a gente faz. E fazer o que a gente faz com amor é você fazer com excelência, né? Fazer o melhor. Então, para mim, o amor é um valor maior. Tudo o que nós fizermos sem amor não tem valor, né? As pessoas que me conhecem no convívio comigo, uns há mais tempo, outros há menos tempo, né? O amor, para mim, não é algo de boca, não é algo que a gente fala, né? Como diz o apóstolo João, na primeira carta, ele diz assim, filhinhos, não amemos de boca nem de palavra, mas amemos de fato, de verdade. Se você ver um irmão seu passando necessidade e você não lhe estender a mão, como estará em você o amor de Deus? Né? Quem ama a Deus, ame primeiro o seu irmão. Então, para mim, o amor é um valor maior. Mas é um amor que estende a mão, um amor que vai em direção, um amor que se sacrifica, que abre mão. Nós vivemos um tempo tão difícil, né, de falta de amor. Sim. Falta de amor, muitas vezes, por aqueles que a gente nem imagina, né? Os filhos perdendo o amor pelos pais, os pais não amando tanto mais os filhos. Então, o maior desafio no meu coração, para viver esse tempo, é conviver com essa falta de amor. Eu sofro muito. Me atinge profundamente quando eu vejo a falta de amor, né, nos relacionamentos. Então, eu gosto do abraço. Abraço, para mim, é uma coisa assim... Eu também gosto. Eu vou logo pra química, libera ocitocina. Deixa eu liberar um pouco de ocitocina e dou um abraço para liberar alegria, né? Vocês encontram pessoas que chegam aqui na escola, às vezes ficam até assustados comigo. Esse, né? Mas abraço é tudo de bom, né? Um abraço é uma oportunidade para a gente demonstrar o amor que nós sentimos uns pelos outros. Amém, Débora. E é esse amor que me move, com a graça de Deus, cada dia. Débora, aí já chegamos ao final e a gente vai sempre compartilhar algumas literaturas. Você trouxe hoje, né? Aí sempre que puder, no finalzinho, gente, tem sempre essa participação da Débora que ela separa alguns livros para vocês conhecerem. Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês aqui, bem rapidinho, sobre esse livro. Né? O que é o Brasil? Da Mata. Da Mata é um sociólogo brasileiro e nesse ensaio ele faz um resumo para nós, o que é o Brasil. É muito importante nós conhecermos um pouco o Brasil pelo viés não só histórico, né, mas esse olhar sociológico para o Brasil. Quem é o povo brasileiro? E aí ele vai dizer que o povo brasileiro é o povo dividido entre a casa e a rua, onde nós ocupamos papéis sociais, né? O papel social na família e o papel social fora de casa, na rua, no trabalho, né? Nesse trânsito que nós fazemos entre casa e estudo, casa e trabalho. E aí você pode conhecer o Brasil nesse olhar sociológico, muito importante, até mesmo para você identificar algumas das suas próprias atitudes. Por que eu me comporto dessa forma e não daquela outra forma? Sim. Você vai perceber que o seu comportamento é socialmente construído. E socialmente construído como brasileiro. É isso aí. Temos mais um aqui. Isso. Antônio Flávio Pierucci. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Pode falar. Esse texto, ele, para a questão da religião que nós abordamos um pouquinho hoje, né?
nós entendermos um pouquinho esse mundo religioso que nós estamos vivendo hoje. É um pouco sem sentido, mas também um mundo desencantado. Sim. Por que ele vai dizer que é desencantado, desencantamento do mundo? Porque é um período, como nós dissemos aqui, as pessoas declaram uma religiosidade, mas uma religiosidade sem uma fundamentação moral, ética. E aí nós podemos ver um deputado, por exemplo, envolvido com um desvio de dinheiro, que pega o dinheiro, esconde ali na roupa e depois abraça o outro e vai fazer uma oração junto. Lembra dessa cena? Né? Em Brasília? Sim. Então, nós vemos as pessoas envolvidas, muitas vezes com crime, como, por exemplo, a venda de voto, e é um cristão. A pessoa se declara um cristão comprometido com uma instituição religiosa, mas está lá vendendo o seu voto. Então, esse desencantamento do mundo, o Antônio Flávio, também um sociólogo brasileiro, sociólogo da religião, ele nos ajuda a compreender esse aspecto nosso também, religioso e moral. Excelente, Débora. Pessoal, chegamos ao final do nosso podcast. Mandar um abraço aqui, tem uma turminha que chegou. Primeiro, agradecer a todos que participaram com as perguntas. O Davi, Marley Skravinsky, é o nome mesmo, é esse nome mesmo, viu? Muito obrigado pelas perguntas, nos ajudaram muito. Abraço também para Laura, Paty Azevedo, Regis Felipe, o Bob tá aqui ligadinho, Zilanda, Miriam, Reginaldo, Miriam Saraiva, minha colega de trabalho ali do José Claret, também tá assistindo a gente. Ela tem um podcast também, e quem sabe ela vai te chamar para você ir lá, né? Pra bater um papo no projeto dela, um projeto mais musical, mas eu acho que seria pertinente também para a gente tratar de outros temas e ajudar os nossos colegas. Então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado. O Podcast Cidadão é toda quinta-feira nesse espaço, Podcast Cidadão, @Podcast Cidadão, às 21 horas, com Débora Teófilo. Hoje vocês conheceram um pouquinho de quem é a Débora. Débora, gostei da ideia e quero mais, viu? E queremos conhecer quem é a Débora Teófilo. Deu para vocês verem que um pouquinho do que ela tem de preparo e aquilo que ela tem também para oferecer aqui junto com a gente no podcast Espaço Cidadão. Forte abraço, uma boa noite e até breve. Muito obrigado, gente, pela companhia. Que Deus abençoe vocês ricamente nesse final de semana. Eu quero agradecer o Marcos com a esposa, né, meu primo lá de Belo Horizonte que esteve aqui, está aqui conosco, a gente, né? Tá também a minha irmã, a Lídia, o Roberto, o Bob, que é o esposo da Lídia, meu cunhado querido. Muito obrigado pela companhia, que Deus abençoe vocês e até a próxima semana, se Deus quiser. Fiquem aí com o vídeo da Potens. Da Potens. Somos a mais nova escola de reforço e aprimoramento de Hortolândia. Estamos de portas abertas para lhe apresentar o que trabalhamos. Utilizando as ferramentas da neurociência, atendemos desde crianças do ensino fundamental até adultos em seus desafios universitários e de concursos públicos. O método que utilizamos se chama aritmética mental. A partir dele são desenvolvidas habilidades como concentração, atenção, memória, raciocínio lógico, foco, criatividade e orientação espacial. Ficou curioso? Não perca tempo, venha fazer uma visita. Depois de nos conhecer, você vai entender que com a Potens você pode. Aprimoramento educacional. Potens, você pode.